transporte urbano nas cidades tem se desenvolvido. A exigência não é apenas de aumento de frota, mas sim de uma qualificação nos serviços. E para isso, a tecnologia é uma das aliadas. Nosso contato é com Alexandre Marreco, ele que é diretor de negócios da ZF do Brasil. Alexandre Marreco, o que a ZF traz de inovação em relação à qualificação do transporte urbano? Bom dia, primeiramente. Hoje a gente pensa, qualquer desenvolvimento que é feito globalmente, a gente pensa na melhoria do transporte como um todo. Não basta pensar somente na tecnologia do que a ZF desenvolve, mas os benefícios que um operador, um frotista, o próprio motorista, a população e todas as pessoas direto ou indiretamente relacionadas ao transporte podem obter através desse benefício que são desenvolvidos pelas empresas. Dentre elas, a gente pode mencionar a transmissão automática. Hoje, a transmissão automática ela é feita já para ônibus, para desenvolvimento de ônibus, para o transporte urbano. E o ônibus hoje ele já conta com a grande maioria das suas aplicações no transporte urbano com ônibus articulados, ônibus biarticulados e ônibus padrão. Quando a gente menciona no ônibus articulado, biarticulado, pensando já no conjunto de BRT, você precisa que a tecnologia também esteja embarcada em todo o processo. Nisso você consegue ver uma caixa automática, o motorista ele consegue se focar 100% na operação, ele consegue reduzir o número de acidentes e isso também ajuda no consumo de combustível. Uma transmissão hoje desenvolvida pela ZF, nós temos uma transmissão de 6 marchas. O conceito das 6 marchas é que a gente tenha um menor escalonamento entre uma marcha e outra e você tem um melhor funcionamento sempre a rotação mais baixa do motor. Isso faz com que o motor trabalhando em rotação mais baixa, ele consuma menos combustível. E, consequentemente, também diminui o nível de ruído, porque o motor também numa rotação mais baixa não fica aquele barulho que a gente conhece hoje nos ônibus tradicionalmente das ruas. Quer dizer, a questão das 6 marchas não é tão comum nas caixas automáticas até agora, né? Não, não é. E hoje quando a gente pensa em transporte urbano, imaginando umas 6 marchas, imagina, não precisaria de tantas marchas numa velocidade mais baixa, o que é exatamente o contrário. Quanto mais marcha você tem, menos você exige do motor, você causa menos trancos, menos solavancos, ou seja, isso vai acabar impactando diretamente na menor manutenção da sua transmissão. Uma questão de manutenção também, que é totalmente relacionada à transmissão automática, é a questão dos freios. Parece que nessa linha da Ecolife, a ZF traz uma inovação também no retarder, é isso? Perfeitamente. A transmissão automática da ZF, a Ecolife, ela conta com um retardador primário. O retardador primário ele tem a função por reduzir a velocidade do veículo até 4 km por hora sem utilizar os freios. Que impacto você tem? Na verdade você tem diversos. Um deles é quanto mais o uso do retardador, menos o uso do freio você tem. Quanto menor o uso do freio, você emite menos pó de freio ao meio ambiente e você tem um aquecimento menor da banda de rodagem dos pneus. Então, quanto menos freio você usa, menos pneu você gasta. E isso aí você tem estudos que mostram que o benefício direto para o operador, que gasta menos com manutenção, gasta menos com peças e ajuda ao meio ambiente. É menos pó de freio emitido também para o meio ambiente, menos para a população que direto ou indiretamente acaba sendo influenciada pelo transporte. Também tem uma questão que é um sistema também inteligente, ele detecta o aclive, o declive do trajeto. Anteriormente havia algumas caixas que precisava programação, né, praticamente manual, a pessoa tinha que escolher essa programação. E como que essa programação é automática, como que funciona? Exatamente, o programa hoje ele chama Topodin Life. Esse Topodin que equipa a Ecolife, ele é um programa único, só que ele tem a capacidade, numa distância menor do que 10 metros, verificar como se encontra a topografia, qual é a carga que o veículo se encontra, e ele faz uma programação automática, dizendo o motor precisa de mais ou de menos performance. Precisando de menos performance, significa que ele consegue consumir menos combustível. Precisando de mais performance, ele precisa um pouco de força para subir, pegando a topografia, fazendo com que o veículo ande de forma eficiente e consumindo o menos possível. Então, esse sistema inteligente, em comunicação direta com o motor e verificação completa do veículo, nesse período de 10 metros, ele consegue sempre estar se reprogramando ao longo do percurso. Só para a gente enfatizar novamente, a redução em relação aos sistemas anteriores, mais antigos, a redução de consumo de combustível está na ordem de quanto? Essa nova tecnologia, considerando
Hoje a gente já trata de motores Euro 5 e pensando nessa nova transmissão que conta com esse sistema de Top-Odin Life que comentamos e com uma caixa de 6 marchas, estima-se algo em torno de 6% de redução comparativamente com gerações anteriores. Que no final do mês, no caso de um ônibus que consome muito, é um número significativo, né? Sem dúvida alguma. Hoje as empresas, o ponto que mais influencia as frotas é exatamente na planilha de custo operacional é o consumo de combustível. E esse consumo de combustível você consegue ter, quanto mais você conseguir reduzi-lo, maior vai ser o benefício para o empresário e é claro também para o meio ambiente, né? Menos combustível a gente vai estar consumindo. A gente também tem informações de que as montadoras fazem um trabalho praticamente pessoal com os donos de empresas de ônibus, com os gestores públicos, tem a caravana da Volvo, tem a rota da Volkswagen. A ZF também seguiu nessa linha, né? É uma inovação que a gente criou e isso é muito interessante porque hoje a transmissão é um ponto fundamental no powertrain de um ônibus. É ela que decide a força que o motor está produzindo para o quanto vai ser transferido para as rodas. Para a montadora, claro, é muito interessante que eles mostram a tecnologia como um todo. E a gente conseguiu levar para as empresas de transporte e para os órgãos relacionados também ao transporte público, quais são os benefícios que a transmissão leva. Utilizando-se da melhor forma, sem dúvida, o benefício também vai ser para todos. Então é um projeto inovador, essa rota que na verdade nós denominamos como ZF EcoBus. Ela é inovadora, nós passamos por 15 cidades em 7 capitais do Brasil, tendo participado desse projeto mais de 1.040 pessoas e foram quase 90 empresas visitadas no total. Então a gente pôde dividir um pouquinho disso aí, treinar e ajudar também para que as empresas maximizem os seus resultados e que a população também tenha os benefícios, sem tranco, sem solavanco e levando essa tecnologia que a gente desenvolve internamente a público. E o que mais os empresários perguntam, exigem, o que mais os gerenciadores públicos pedem? Há essa diferença? Basicamente o que eles querem, ao ponto de vista do empresário, precisa se entender como reduzir o custo de manutenção, como reduzir o custo de combustível, como melhorar a performance do veículo deles. Quando discutimos com órgãos governamentais, há um interesse de melhorar o transporte para a população, melhorar com que as ruas elas estejam adequadas, então que a tecnologia também esteja de acordo com o que é esperado pela própria população. A gente tem uma série de influenciadores no processo que eles têm interesse de que seja melhorado o lado da população, o lado do empresário, o lado do próprio produtor. Então, o que eles querem saber é como eu faço para melhorar. Aqui é uma das respostas. O que a gente tem feito é trazer exatamente essa resposta de, usando a tecnologia certa, da forma correta, com o treinamento correto, o benefício ele vai ser certo para todo mundo. O mercado de caixa de transmissão automática no Brasil ainda tem muito para crescer, é pouca ainda a frota de veículos que possuem um sistema desse ou pelo menos parecido? Esse o tipo, a comparação que a gente faz é assim, quando a gente menciona se é pouco ou é muito, tudo depende de uma linha base, né? Hoje o número que existe, ele é um número que, olhando um pouco o mercado ao longo dos últimos anos, ele está crescendo, ele é grande. Assim, quando a gente vê a representatividade, ele não é tão grande frente ao volume de veículos que hoje são produzidos, mas ela vem numa crescente e o que se espera é que ao longo dos próximos anos tenha exatamente essa mudança no mix e esse conceito que já está mais disseminado às frotas e às empresas que diretamente operam com isso, que tem essa mudança do conceito, a utilização mais de uma transmissão automática, utilização de um ônibus com piso baixo, utilização de sistemas inteligentes para a melhoria da rota como um todo, para enfim conseguirmos a mobilidade urbana que tanto esperamos. E para finalizar, já tem ônibus rodando comercialmente com Ecolife? Sim, temos rodando no mundo, em muitos países a gente já roda com a transmissão Ecolife. No Brasil já temos algumas cidades já rodando, como por exemplo São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Na América do Sul temos também quase todos os países já operando com a Ecolife. E eu estou certo que essa é a tecnologia que a gente precisa aplicar, que o benefício vai ser de todos. O Canal do Ônibus conversou com Alexandre Marreco, ele que é diretor de desenvolvimento de negócios da ZF no Brasil. De São Paulo, Adamo Bazzani.